Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raab a Boaz, e Boaz gerou de Ruta a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilónia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilónia até Cristo, 14 gerações. Okay, so we have been studying the genealogy in Matthew chapter 1. Nós temos estado a estudar a genealogia de Mateus no capítulo 1, So this de Jesus, genealogy, desculpem. this genealogy is the genealogy of Jesus Christ. Esta genealogia é a genealogia de Jesus Cristo. So we have two genealogies in the New Testament, one in Matthew chapter 1 Nós temos duas genealogias no Novo Testamento, uma em Mateus capítulo 1 and the other one in Luke chapter 3. e outra em Lucas 3. So we see that in Matthew chapter 1, the genealogy is slightly different from the one in Luke. Is different or? It's slightly different. Nós conseguimos ver que esta genealogia em Mateus é um pouco diferente da que é descrita em Lucas. So the Matthew chapter 1 gives genealogy from Joseph's side. A genealogia em Mateus dá-nos a genealogia pela parte de José And the genealogy in Luke is from genealogy of Mary. e a de Lucas é a genealogia pela parte de Maria. So the genealogy in the Matthew emphasizes Jesus as King of Jews. Então a genealogia em Mateus enfatiza Jesus como rei dos judeus, Because Joseph, Jesus' stepfather, is from the kingly lineage. porque José, o seu pai, era da linhagem real. And Jesus is also born of a virgin, born of a woman. Mas Jesus nasceu de uma virgem, de uma mulher. His genealogy in Lucas shows his humanity. E essa genealogia de Lucas revela a sua humanidade. So we've been studying this genealogy in Matthew, his kingly genealogy. Então vamos nesta genealogia em Mateus, esta genealogia real, So which is the kingly genealogy. que é uma genealogia dos reis. That is why in the second chapter, in the next chapter after this, Matthew chapter 2, we see these wise men coming to meet the King of Jews. E é por isso que no capítulo 2, depois desta genealogia, nós vimos que os reis magos vieram para presentear o rei dos judeus. They came to present gifts to Jesus Christ. Eles vieram para dar presentes a Jesus Cristo. So last 2 weeks we looked at this genealogy until verses 7. We looked at until David, King David. Nós nos últimos domingos vimos a genealogia até ao rei David. So David was the first king of Israel. David foi o primeiro rei de Israel. And then after that you have all the kings of Israel mentioned here. E depois disso temos todos os reis de Israel mencionados aqui. So here we see in verse number 6, and Jesse begat David, the king, it says. Nós vemos aqui no versículo 6, 16, gerou ao rei David. And David the king begat Solomon, and Solomon of her that had been the wife of Urias. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. So we have looked at some of the stories, some of the interesting stories from David. Nós vimos algumas das histórias de Davi. So right before David passes away, Antes da morte de Davi, he wants to construct temple to the Lord. ele queria construir templo para o Senhor. However, God doesn't want David to construct the temple. Mas Deus não desejava que Deus construísse esse templo, que Davi construísse esse templo. But instead, let's go to 1 Corinthians 28. Nós vamos a 28. Chronicles 28. Primeira Crônicas 28. 1 Chronicles 28 verses 6 says, and he said unto me, Solomon thy son, he shall build my house, and my courts, for I have chosen him to be my son.
I will be his father. Moreover, I will establish his kingdom forever, if he be constant to do my commandments and my judgments as at this day. Então, no capítulo 28 de 1 Crônicas, versículo 6 diz: E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. So David dies, and then Solomon comes to throne. Então, David morreu e Salomão queria construir esse trono. And during his time, one of the major thing that happens is the construction of this temple, the first temple. E durante esse tempo, o que aconteceu de maior foi a construção desse templo. So let's turn to 2 Chronicles chapter 1. Então vamos agora até 2 Crônicas, capítulo 1. Before he comes to the throne, Antes de ele ir para o trono, he asks he asks God of something. ele pediu a Deus por algo. But before he does that, in chapter 1 verse 6 the Bible says, and Solomon went up thither to the brazen altar before the Lord, which was at the tabernacle of the congregation, and he offered 1,000 burnt offerings upon it. Nós vemos no versículo 6 do capítulo 1 de 2 Crônicas, e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1,000 holocaustos. So as soon as he comes to the throne, he offers this huge sacrifice, 1,000 burnt offerings, so 1,000 animals basically. Então, quando ele That's a chegou lot of- sob o trono, ele ofereceu estes 1,000 holocaustos, que são esses 1,000 If you animais. think about it, that's a lot of money, 1,000 animals. É bastante dinheiro, 1,000 animais. So he offers that, and in the verse 7, the same night God appears unto him. E ele ofereceu isso, e na mesma noite Deus apareceu a So ele. it says, in the night did God appear unto Solomon and said unto him, ask what I shall give thee. Então no versículo 7 lemos, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. So out of all things, what Solomon asks is, in verse number 10 it says, give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people, for who can judge this thy people that is so great? Conseguimos ver no versículo 10, dá-me pois agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? So he doesn't ask for anything else, he asks for wisdom here, right? Ele pede aqui por sabedoria. But then he asks for wisdom. Why? Why does he ask for wisdom? Mas porquê? Porquê é que ele pede por sabedoria? He asks for wisdom that I may go out and come in before this people, for who can judge this thy people that is so great? Ele pede sabedoria para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este povo que é tão grande? So he doesn't ask for wisdom for his own benefit, but instead he asks for wisdom so that he can serve people. Ele não pede sabedoria para seu próprio benefício, mas para que possa servir aos outros. So today we have a lot of people, a lot of smart people, Hoje em dia nós temos muitas pessoas inteligentes. and we usually you study, people study, do a lot of they like to learn, they like to increase in understanding, wisdom. Normalmente as pessoas estudam e gostam de aumentar os seus conhecimentos, But majority of them, they do it for their own satisfaction. mas a maior parte das vezes elas fazem para a sua própria satisfação. Usually these type of people are in the universities doing research and stuff. Muitas vezes as pessoas estão na universidade a fazer pesquisas e tudo mais. But so Solomon asks for wisdom not for himself, he asks for wisdom to serve the people. Então Salomão pede sabedoria às pessoas para servir, pede sabedoria a Deus para poder servir as pessoas. And in verse number 11 it says, and God said to Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast thou asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Então diz no versículo 11, então Deus disse a Salomão, porquanto ouviste no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo, sobre o qual constituí rei. So he says, he did not ask for riches or wealth.
Ele não pediu por riquezas, He did not ask for honor or for power. ele não pediu bens, honra ou poder, He did not ask for a long life. ele não pediu longa vida. But he asked for wisdom. It says, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people. Pediste sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo. So he asked for wisdom so that he could rule in a righteous way in Israel. To rule in a righteous way. Ele Com pediu justiça. sabedoria para que pudesse reinar com justiça. I mean, there are some people that like riches, right? People like money, people like wealth, Existem muitas pessoas que são ricas, têm muito dinheiro, people like power, que gostam de poder, people like a long life, que desejam grandes vidas. and there are some people that like wisdom, knowledge. E existem algumas pessoas que desejam sabedoria e conhecimento. People spend all their lives just studying. Existem pessoas que gastam toda a sua vida para estudar. So there are people that spend all their lives studying, because at one point you study all the books in the world, Mas, por um lado, podem estudar todos os livros no mundo, all the books in the world about a certain topic, ou todos os livros acerca de um certo tópico. and then they start to do, like, I will talk about scientific research. After that, you do experiments, then you try to learn more and more about the nature. Mas mesmo assim começam depois a fazer pesquisas e a tentar saber mais e mais sobre a natureza. But that wisdom doesn't really help others all the time. Mas essa sabedoria, na realidade, não ajuda os outros na maior parte das vezes. Most of the time, people study things because there is something called scientific curiosity. Muitas vezes as pessoas estudam certos assuntos por causa da sua curiosidade científica. So they study it because it's for their own benefit. They study because they love it. Eles estudam-nos porque gostam para o seu próprio benefício. Because they love knowledge, wisdom, and understanding. Porque eles gostam desse conhecimento e sabedoria e de perceber. Which is not bad, because the Bible says, get wisdom, get understanding, forget it not. Let's go to Proverbs 4:5-7. Não é errado, porque a Bíblia diz-nos para ter sabedoria. Vamos até Provérbios. Provérbios 4:5-7. Provérbios 4, versículos 5 a 7, que dizem: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes as palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. So wisdom, knowledge, understanding. I mean, these are not nice. These are not bad. These are good things. Então essa sabedoria, a inteligência e o entendimento não são maus, são coisas boas. But the Bible also says that with all the knowledge, sometimes we can get puffed up. We get Pride. we get prideful. Sim, Yeah. muitas vezes nós, ao termos o conhecimento, tornamos-nos orgulhosos. So it is wisdom, knowledge, and understanding. These are not bad things. These are good things. Proverbs talks a lot about this stuff. Então a sabedoria, a inteligência e o conhecimento não são más coisas. Provérbios fala bastante acerca disso. So what Solomon asked is a good thing, but he asked specifically to serve others. So that is very important. O que Salomão pediu é realmente uma boa coisa, mas ele pede-o especificamente para poder servir os outros. And someone might like riches, someone might like wealth. Alguns podem querer riquezas ou saúde, Someone might like power, podem desejar poder, but if you use it in a right way, it's a good thing. mas se o usarem de uma forma correta, então lot é uma of- boa coisa. But lot of times what happens is when you have all these things, you become prideful. Mas And- yeah. o que acontece a maioria das vezes é quando temos todas essas coisas, tornamos-nos orgulhosos And then you depart from the Lord, e afastamos-nos do Senhor. which is what happens to Solomon in the end. E foi isso que aconteceu a Salomão no final. So Solomon's wisdom was so great. I mean, at that time he was the wisest man. He was the richest man. Let's look at verse number 12. God says, Where? verse 12 of 2 Chronicles, Vamos novamente chapter 1. a 2 Crônicas, versículo 12. Wisdom and knowledge I granted unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee.
have the like. Então sabedoria e conhecimento são dados e te darei riquezas, bens e honra que não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti haverá. So he becomes very wealthy man. He becomes a very smart man. Ele tornou-se um homem bastante inteligente. And in fact, Bible talks about Solomon writing about biology. He talks about he wrote about animals. He wrote about plants. So he was a very smart guy. Nós conseguimos ver que Salomão era um homem bastante inteligente. Ele escreve sobre animais, escreve sobre plantas, biologia. And his fame was all over the world at that time. E ele era famoso por todo o mundo. And let's look at 2 Chronicles chapter 9. Em 2 Crônicas, capítulo 9, We see that Queen Sheba, she hears about Solomon's fame, and then she comes to meet Solomon. e nós vemos que a rainha Sheba veio para Salomão para o conhecer. So it says, and when Queen of Sheba heard the fame of Solomon, she came to prove Solomon with hard questions at Jerusalem, with a very great company and camels that bear spices and gold in abundance and precious stones. And when she was come to Solomon, she communed with him all that was in her heart. Vemos no capítulo 9 de 2 Crônicas, versículo 1, e ouvindo a rainha de Sabá, fama Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. So it shows that she came to prove him with hard questions. Ela veio para o provar com questões difíceis. So to prove him, to test him with hard questions. Ela queria testá-lo com questões difíceis. And good questions, hard questions are really good. E as questões difíceis são boas. And usually in scientific research, when we start a new research idea, we always ask some good hard question. E normalmente na área da investigação, quando começamos a investigação numa nova área, sempre temos questões difíceis e procuramos questões difíceis. So any new research or any new studies always starts with a good hard question. Normalmente uma boa pesquisa, uma boa investigação começa sempre com uma pergunta difícil. So she comes and then she asks Solomon all the hard questions, and it says that she communicated with him. She talked to him with all her heart. Então ela veio com todas essas questões difíceis e falou com ele de tudo o que ele tinha no seu coração. And Solomon told her all her questions, and there was nothing hid from Solomon which he told her not. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. So he explained her all her questions with all his wisdom. Então ele explicou-lhe todas as suas perguntas com toda a sua sabedoria e conhecimento. And in verse 3 it says, and when the queen of Sheba had seen the wisdom of Solomon and the house that he had built. E no versículo 3 vemos vendo depois a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. And it says in verse 4, and the meat of his table and the sitting of his servants and the attendance of his ministers and their apparel, his cupbearers also, and their apparel and his ascent, by which he went up in the house of the Lord, and there is no more spirit in her. E as iguarias da sua mesa, o assentado dos seus servos, o estar dos seus criados e as vestes deles, e os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ela chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. So it's not only the wisdom that he had. Não era apenas a sabedoria e conhecimento que ele tinha. It's also the manner of the way he served in the temple of the Lord, in the house of the Lord. Mas também a forma como ele servia na causa do Senhor. So he does everything in the New Testament Bible says, let everything be done in order. No Novo Testamento vemos que a Bíblia diz que tudo foi feito com ordem no que se refere à igreja. So church is also house of the Lord. A igreja é também a casa do Senhor. So house of the Lord, in the house of the Lord we should also do everything in a nice, orderly way, because we are serving the King of this universe. Na casa do Senhor devemos fazer tudo com ordem da melhor forma possível, porque estamos a servir o Rei do Universo. So and then Solomon, during this time, Solomon was a very wealthy man. He was very smart guy. Então Salomão era um homem bastante inteligente. And in a way, it pictures Jesus, because Jesus is also very intelligent, very smart.
E existem ilustrações de Jesus que Jesus também era bastante inteligente. And then, so during Solomon's period, we have the major event we see in the Bible is the construction of the first temple. Então, no tempo de Salomão, o que a Bíblia refere, o evento mais importante era a construção desse So templo. let's turn back to chapter 2 of 2 Corinthians. Chronicles. Vamos voltar ao capítulo Sorry. 2 de 2 Crônicas. So verse number 17, the Bible says, And Solomon numbered all the strangers that were in the land of Israel. After the numbering therewith, David his father had numbered them. And they were found 150,000 and 3,600. And he set 70,000 of them to be bearers of burdens, and 80,000 to be hewers in the mountain, and 3,600 overseers to set the people at work. 2 Crônicas 2, versículos 17 e 18 dizem: Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi, seu pai, e acharam 153.600, e designou deles 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. So we see here that Solomon basically uses strangers, foreigners. Então nós conseguimos ver aqui que basicamente Salomão usou os estrangeiros. So he uses foreigners to do all this hard labor for the construction of temple and also his house. Ele usou todos esses estrangeiros para a construção do templo e dessa casa. Now the Bible says in Exodus 12:49, the Bible says, One law shall be to him that is homeborn, and unto the stranger that sojourneth among you. Mas a Bíblia também diz em Êxodo 12, 12:49. 12:49, que uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, para que peregrinar entre vós. But Solomon, he actually he uses foreigners. It's kind of an oppression if you think about it. He uses foreigners to do all this hard work. Mas Salomão usou apenas estrangeiros para fazer todo esse trabalho difícil. Like bearers of burden, hewers in the mountain. Carregadores e cortadores na montanha. So he does that. I mean, in the Bible we see complex characters, just like us. I mean, sometimes we are also being bad, and sometimes we are good. Tal como nós, e às vezes somos maus, outras vezes somos bons. So it's the same thing we see. So Solomon essentially started off as a good king, and then slowly his heart is turned away from the Lord. Então Salomão começou como um bom rei, mas com o tempo o seu coração foi endurecendo para o Senhor. And he also marries he takes a lot of wives. E ele casou-se com muitas mulheres. Around 300 wives and 700 concubines. Cerca de 300 mulheres e 700 concubinas. So about 1,000 women. São centenas de mulheres. So eventually they all turn his heart away from the Lord. Então quando ele endureceu o seu coração para o Senhor. And so let's go to 1 Kings 11. Vamos a 1 Reis 11. 1 Kings, I think I don't have the chapter number here. 11, yeah, 1 Kings 11. Verse 13, it says... Então, 1 Reis 11, 13 diz: Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Okay, let's read from 9 to 13. O versículo 9 a 13 dizem: Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe parecera. E acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que ouviste em ti que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. So it says the Lord was was angry with Solomon because his heart was turned from the Lord God of Israel. Então o Senhor estava bastante aborrecido com Salomão porque ele desviou o seu coração do Senhor Deus de Israel. So as a punishment, God basically rents the kingdom into 2 parts. Então como castigo, Deus separou o seu reino em 2 partes. So before the 12 tribes of Israel, they were in one kingdom. Todas as 12 tribos de Israel pertenciam a um reino.
But after Solomon, the kingdom gets divided into northern kingdom and the southern kingdom. Mas depois de Salomão, este reino foi dividido entre o reino norte e o reino do sul. So the northern kingdom was called, the Bible continues to call it the kingdom of Israel, Então o reino do norte a Bíblia designou como o reino de Israel, whereas the southern kingdom is called it's called Judah. e o reino do sul é chamado Judá. So now after this, we see in the Bible that there is a change in terminology. You have Israelites and Jews. Então depois disso nós vemos uma mudança na designação, vemos os israelitas e os judeus. So the people of northern kingdom were continued to be called as Israelites, and the people of the south were called as Jews because they are from Judah, right? As pessoas do norte continuaram a ser chamadas de israelitas e as do sul passaram a ser chamadas de judeus. So God rents the kingdom into two, but not during the time of Solomon, but he does it in the next after his death. Então Deus dividiu esse reino não apenas no tempo de Salomão, mas também depois disso. So what happens was that the northern kingdom becomes more and more, they get into idolatry. Então o reino do norte começou a tornar-se cada vez mais idólatra. And then they get very deep into idolatry, and then finally that kingdom ceases to exist. Eles entraram na idolatria e esse reino acabou por terminar. Sim, terminar. So and then the southern kingdom, and God basically chooses the southern kingdom, continues with the southern kingdom. Então Deus continuou e escolheu esse reino do sul to keep his promise that he gave to David. Para manter essa promessa que ele deu a David. Because the promise was that through David, through the seed of David, we are going to have Christ. Porque através dessa promessa, através da vida, nós temos Cristo. So after Solomon, his son Rehoboam, it says verse number 7 in Matthew chapter 1, it says Rehoboam comes to throne. Então depois de Salomão, nós vemos no versículo 7 que Roboão foi para o trono. So Rehoboam comes to throne. It was during the time of Rehoboam the kingdom gets divided into two. Roboão foi para o trono e durante esse tempo o reino estava dividido em dois. And then there are during this time there were these continuous conflicts between northern kingdom and southern kingdom. E durante esse tempo existiram vários conflitos entre os dois reinos, do norte e do sul. And that goes until the time of his son Abiah. E durou até o tempo do seu filho Abias. So as we read through Kings and Chronicles, então, como nós lemos em Reis e Crônicas, there is one pattern we continuously see. Existe padrão que nós continuamos a ver. So what we see is that the children of Israel, they start to disobey God. Conseguimos ver que os filhos de Israel começaram a desobedecer a Deus. They go and serve other gods. Eles foram para outros deuses. And then God sends foreign nations. E Deus enviou as nações estrangeiras to fight against them. Para combater contra eles. And then they start to they plead God. They pedir. Eles começaram a pedir a Deus. They pray to God, and then God delivers them. Eles pediram a Deus e Deus deu. So it kind of also like us sometimes we depart from God. I mean, we also go through these cycles, right? Nós muitas vezes acontece o mesmo conosco. Nós pedimos a Deus e vamos contra essas decisões. When life becomes very comfortable, we start to forget God. Quando a vida se torna bastante confortável, começamos a esquecer-nos de Deus. And then God sends punishment. E depois Deus envia-nos punição. And then we remember God. E voltamos a lembrar-nos de Deus. So I think we need to stop. So what we see here is that in this genealogy. Então nós conseguimos ver aqui nesta genealogia. In this genealogy we see the kingly genealogy of Jesus Christ. Nós conseguimos ver a genealogia real de Jesus Cristo. Which happened for a duration of about 2,000 years. Que aconteceu durante cerca de 2.000 anos. And Christ comes through this genealogy. E Cristo vem desta genealogia. So we will continue the last part. Let's continue it next Sunday. Vamos continuar a próxima parte no próximo domingo. Let's sing a song Vamos before agora we have a break. Cantar uma música. Obrigado.
Vamos cantar da coletânea 7, Exulta Cristo o Rei. Exulta Cristo o Rei. Exulta Cristo Rei, eu levo teu Senhor. Exultai, cantai grato por seu grande amor. Exultai, cantai alta voz, exultai todos vós. Jesus é Salvador, verdade e amor é Deus. Na cruz Deus, exultai, cantai alta voz, exultai todos vós. No céu onde está, reinando com poder. A morte e o inferno jamais poderão vencer. Exultai, cantai alta voz, exultai todos vós. Amém. Temos 15 minutos de intervalo. Desculpa. Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado.